Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre notícias, e notícias aqui envolvendo, né, os vulcões no mundo, e a gente vai dar prioridade agora para o vulcão na Islândia, já que é o segundo dia que o vulcão está em erupção. No último domingo, dia 15 de janeiro, a gente teve um dia em que a lava incendiou inclusive 3 casas lá na vila de Grindavik, e agora, novamente, pelo segundo dia, esse vulcão está em atividade lá na Islândia, tá galera? No último domingo, como eu disse para vocês, a lava, além de ter incendiado, colocou em alerta novamente uma cidade. É a quinta erupção na Islândia em quase 3 anos. A anterior ocorreu dia 18 de dezembro na mesma área, inclusive teve uma ampla cobertura da mídia. Tivemos, por exemplo, reportagem do Fantástico falando, indo lá, conversando com brasileiros que viviam lá. Inclusive, a gente teve o porta-voz do Departamento de Defesa Civil da Islândia falando da emissora pública lá na Islândia que a noite passou sem incidentes, a última noite. A boa notícia é que parece que o fluxo está menos denso, está mais devagar. O magma procedente dessa segunda fenda é menor do que da primeira e parece ter parado. Lá nós temos duas fissuras, tá pessoal, que se abriram no vulcão. Uma delas perto da área habitada da vila de Grindavik, segundo o escritório meteorológico da Islândia. Quase 4 mil habitantes foram retirados na madrugada de domingo, poucas semanas depois de voltarem às suas casas, depois que as autoridades terem ordenado a transferência da população no dia 11 de novembro, devido a centenas de terremotos que ocorreram um atrás do outro. Lembrando que essa atividade sísmica foi causada pelo movimento do magma abaixo da crosta terrestre, um indício de erupção iminente, né? Lembrando também que a Islândia ela vai estar entre duas placas tectônicas, a placa da Eurásia e a placa da América do Norte, e é uma das regiões vulcânicas mais ativas do planeta, com 33 vulcões e sistemas vulcânicos listados como os mais ativos do mundo. Então, por isso é muito comum a gente ver esse tipo de situação. E é bom lembrar que essa área aí é uma área onde a gente tem mudanças significativas nessa atividade vulcânica nos últimos anos, principalmente de novembro para cá, nessa região da vila de Grindavik. Uma outra notícia também importante que a gente teve aí no último dia, que vale a pena falar sobre, já que a gente está num século que se fala muito sobre sustentabilidade, sobre questões que envolvem a questão da energia, principalmente, formas de energia que sejam cada vez melhores para o meio ambiente. Estamos falando aí de um momento delicado quando a gente pensa no que tem acontecido nas intempéries, nas questões climáticas. Então, de vez em quando surgem algumas pesquisas voltadas para o aproveitamento de questões energéticas diferentes. A gente teve um plano radical desenvolvido por alguns cientistas para perfurar um vulcão e obter uma nova fonte de energia que seria ilimitada. Pesquisadores querem compreender melhor como o magma se comporta no subsolo e o que motiva os vulcões a entrar em erupção. Isso é interessantíssimo, tá galera? De quebra, pretende explorar uma fonte de energia limpa. Isso foi publicado na época Negócios, dia 14 de janeiro desse ano de 2024. Os islandeses conhecem bem os vulcões, são mais de 30 sistemas ativos no país, um deles entrando em erupção no último domingo, após centenas de terremotos abalarem o país nos últimos 3 anos, mas principalmente de novembro para cá. Compreender como o magma se comporta no subsolo é o que motiva as erupções é uma das missões desses cientistas islandeses, tá? Um grupo de pesquisadores revelou que um plano radical, não apenas para avançar no conhecimento nessa área, mas também para obter uma fonte de energia quase ilimitada, é perfurar um vulcão. A proposta partiu da organização científica Krafla Magma Testbed, KMT, tá galera? E toma como base trabalhos anteriores do início do século, quando houve uma tentativa fracassada de se fazer o mesmo. Então, só para deixar claro, não é uma ideia nova. A questão é a viabilidade tecnológica, é aquilo ter condição de fato ser colocado em prática. Para viabilizar o plano será necessário o desenvolvimento de brocas, aí começam as dificuldades, né? E sensores capazes de suportar o calor e a pressão do interior de um vulcão. Lembrando que tem muita gente que pensa, não entende muito como funciona o interior da Terra. Já até falou aqui no canal sobre algumas vezes de que a gente ainda não conseguiu perfurar muito a crosta terrestre, a litosfera. A gente entende pelos estudos que a gente tem hoje como são as camadas interiores da Terra, mesmo sem nunca ter ido lá. Uma das dificuldades, tá galera, é essa questão das brocas, né? A gente precisa de materiais que suportem
a pressão, temperatura, para poder estar perfurando e conseguindo adentrar outras camadas. Não é um desafio muito grande, mesmo ainda em 2024. A gente está muito longe ainda de conseguir algo para poder, de fato, conseguir perfurar a crosta terrestre de maneira significativa, chegar a outras camadas, tá bom? O experimento, gente, está previsto para ocorrer em 2026. A primeira fase se concentrará no estudo, né, e de como a crosta terrestre é formada, se é possível desenvolver um método para poder prever as erupções, o que seria muito importante, principalmente em lugares como a Islândia, em outros países do mundo que estão ali, principalmente no Anel de Fogo do Pacífico, que são áreas que são recorrentemente ligadas a processos relacionados a essa atividade vulcânica, essa atividade ígnea. Então seria interessante a gente conseguisse entender como é esse funcionamento. Na segunda etapa, prevista para 2028, 2 anos depois da primeira etapa, o objetivo é fazer uma nova perfuração e aproveitar ali a água armazenada em pressões altíssimas para acionar turbinas e produzir energia limpa. Olha que interessante, tá? Então, 2 passos importantes. O primeiro é o estudo, né, entender como funciona esse sistema, e o segundo, furar e aproveitar essa água que foi levada a altíssimas pressões, levar ela a acionar turbinas e produzir a partir disso energia limpa. As oportunidades são ilimitadas, de acordo com os pesquisadores. A única coisa que precisam fazer, né, é aprender como domar esse monstro, como ter condição de fato aprender e domesticar, aproveitar ao máximo que essa tecnologia, que esse fenômeno da natureza, né, esse fator da natureza tão importante que são os vulcões, eles podem trazer, podem ser nossos aliados no futuro, tá, galera? Hoje sistemas extremamente complexos, difíceis de compreender, são sistemas extremamente bacanas, bonitos e tudo mais, mas são ao mesmo tempo fenômenos incontroláveis, né, que vez ou outra trazem essas preocupações para as pessoas que vivem próximos. Lembrando que uma parcela significativa da população do mundo, tá, pessoal? Hoje uma parcela significativa da população do planeta vive em áreas próximas a vulcões, até 100 quilômetros de vulcões ativos, o que faz com que a gente tenha que levar em consideração todas essas questões que envolvem os vulcões. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações, que a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso. Se você gosta, inclusive, dá aquele like que ajuda pra caramba a gente entender esse fenômeno, entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Outra coisa importante é compartilhar, né, para que a gente possa chegar a mais pessoas, o canal possa crescer. E se você gosta, claro, comenta aí para a gente poder continuar trazendo conteúdos que envolvem esse fenômeno geográfico, esse fenômeno da natureza importantíssimo, que é a atividade vulcânica, tá bom? Se você gosta disso, então vamos com a gente aí pautar a geografia do nosso dia a dia. Obrigado, galera, e até a próxima!